Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Colher, o podcast da Euroquem. A Euroquem é uma líder global de nutrição de plantas e esse espaço a gente vai trazer temas relevantes no agro nacional. Então, fique conosco, siga a gente em todas as redes sociais, não percam essa oportunidade de conhecer temas, mais profundamente temas pertinentes do agro, tá? E o tema que a gente escolheu para começar é um tema que é moderno e às vezes negligenciado. É a eficiência operacional de aplicação de fertilizantes do campo. E para brilhantar aqui, para enriquecer a discussão, eu tenho o prazer de ter comigo meu amigo Gleison Ferreira, que vai se apresentar daqui a pouco, e o Marcos Zenerato. Vou pedir para você, Gleison, se apresentar para o pessoal de casa e falar um pouco da sua trajetória, e logo em seguida o Marcos vai se apresentar. Olá, Rodrigo. Bom dia, Marcos Zenerato. É um grande prazer estar aqui, um grande prazer colaborar, né? Eu sou do Mato Grosso, sou da área dos cereais, trabalho na Euroquem há 16 anos e estou aqui hoje para ouvir, discutir um pouquinho e participar de um tema de extrema relevância, que é a eficiência operacional de aplicação de fertilizantes. Excelente, excelente. E faltou dizer que é muito importante que é o nosso gerente de vendas do MT Vale, né? Um mercado muito importante e que a gente tem atuado bem. Marcos, por favor, se apresente para o pessoal. Olá, pessoal. Obrigado pela participação ao Rodrigo, Gleison, a Euroquem. Eu sou o Marcos Antônio Zenerato e tenho uma trajetória de 25 anos que trabalhei na Cooper Citrus, na área técnica, acompanhando o processo comercial. Desses 25 anos, 23 anos e meio com cana-de-açúcar, sempre participando também das questões de cereais, a uma parte de citricultura. E voltado nesse aspecto, em 2023, tomei a decisão, desligamento da Cooper Citrus e formei a MAZ Consultoria Agronômica em cana-de-açúcar. E dentro da cana-de-açúcar nós acompanhamos também todo o processo de soja, porque nós temos a soja dentro do cenário na rotação de cultura e hoje atualmente com 2 anos e meio já em consultoria no dia a dia, na parte prática e trazendo para a teoria, buscando tecnologia. Esse é o Marcos Zenerato da MAZ Consultoria. Excelente, pessoal. Vocês viram que eu acertei no convite, né? 16 anos aqui na companhia, o Gleison tem muita experiência no MT Vale e operacional lá, né, Gleison? É muito importante, a gente vai discutir. E o Zenerato com uma bagagem imensa de operações, de fertilidade, de aplicação. E para startar, eu vou te provocar no seguinte sentido, Zenerato. Eu tenho a impressão de que, nesse contexto de agricultura moderna, a gente tem aumentado muito a velocidade de todas as operações. Então, é como se as nossas janelas estão curtas, as operações estão cada vez mais rápidas, e eu tenho a impressão de que a gente está esquecendo da eficiência operacional. O que você tem a dizer em relação a isso? Tá certo esse pensamento? Olha, você tem 2 pontos de vista. Está certo e, ao mesmo tempo, tem que corrigir algumas questões. Velocidade de máquina. Hoje nós buscamos velocidade de máquina. Só que a velocidade de máquina precisa estar casada com aplicabilidade e com o produto que está sendo utilizado, o fertilizante, chegar no alvo certo. Sendo isso, nós precisamos olhar a velocidade de máquina, a questão do terreno. Se nós vamos para um cerrado, terreno plano, nós voltamos para o estado de São Paulo, cana-de-açúcar, um terreno onde hoje existem as curvas passantes, então nós temos que tomar esse cuidado com a questão da aplicação de velocidade. Nós temos que olhar a faixa de aplicação. Qual é essa faixa de aplicação? E a distribuição desses fertilizantes, né? A questão da distância versus coeficiente de variação. Como está o remonte? Vamos falar bem na prática mesmo. A sobreposição de faixa, ela é uniforme ou é desuniforme? Nós estamos tendo uma faixa sem aplicação. Quando nós olhamos para a mistura de grânulos
Qual é essa mistura? Qual é o tamanho desses grânulos? Qual é a balística? Peso. E nós temos a questão de segregação. Como fica isso dentro de um caminhão sendo aplicado, um equipamento com 12 toneladas, 15 toneladas, e a distribuição desse material lá no campo? Então nós temos que olhar para essa questão. E quando nós olhamos tanto uma segregação numa aplicação a lanço e também nós estamos olhando para a linha, nós temos a segregação. O que nós teremos no início de uma aplicação, um nitrogenado maior e um potássio? Ele fica para o final da aplicação? Nós temos E aquela coisa, né? A segregação, ela é inerente do processo de mistura de glândulas. E ela começa, né, desde o início do processo. São pontos extremamente interessantes, né? Se eu pensar que a agricultura na década de 80 foi para o cerrado, a soja colhia 30 sacos por hectare. Hoje nós estamos em 2025, estamos falando perto de 80 sacos. Eu posso deduzir que foi 10 sacos de aumento de produtividade por ano. Se eu fizer uma conta com a lupa mais profunda ainda, eu posso falar que a soja aumentou de produtividade 1 saco por ano do início da década de 80 até hoje. Mas isso não significa que velocidade, aplicação em horas ruins ou não respeitar o que eu preciso ser feito não trouxe essa produtividade. Aqui são bons pontos. Quando eu falo de faixa de aplicação, nós estamos falando de, por exemplo, densidade de produtos. A densidade do cloreto de potássio com a ureia, a diferença é quase 30%. É impossível você fazer uma faixa de cobertura de 28 metros, né, usando uma mistura de produtos dessa forma, né, e ter uma cobertura uniforme do jeito que você precisa. É muito difícil você fazer uma mistura com densidade tão diferente numa fábrica no porto, andar com ela 1.800 quilômetros no caminhão, vibrando, armazenar numa fazenda por 2 meses, para depois colocar no outro caminhão, levar lá no campo onde vai ser aplicado, transferir para o equipamento de aplicação, tudo isso. Com certeza nós vamos ter um nível de segregação que não vai atender o que a gente precisa colocar, né? O nutriente A no ponto exato, no momento correto que a cultura precisa, né? Então, quando eu começo a apresentar para a agricultura produtos que tenham esses 2 nutrientes no mesmo grânulo, que ele vai ser aplicado e aquele mesmo grãozinho vai ter os mesmos nutrientes ou os nutrientes que a cultura precisa naquele momento, aí eu começo a falar de eficiência. A velocidade, a correria, não essa eficiência, e você está muito correto. Muito boa a sua colocação, Marcos. E quando nós olhamos para essa eficácia, nós precisamos lembrar que na mistura, na fábrica, ela é uma mistura homogênea. E você disse que o trajeto saiu de lá, caminhou todo esse trajeto e nós vamos ter uma perda lá na ponta final. E quando nós olhamos para valor agregado, quando você comentou a mistura de 2 nutrientes no mesmo grânulo com uma eficácia próximo de 100%, errando menos, nós vamos errar menos. Ao invés de buscar uma eficiência 100% com produto de segregação, se errar menos numa velocidade de máquina, com uma sobreposição perfeita, nós atingimos o alvo com o produto no mesmo grânulo. E, o Zenerato, eu tenho a impressão que o pessoal, por exemplo, lá no Mato Grosso é muito fácil falar de segregação em relação também, até porque tem o efeito de balística. E sobre a cana? Porque vai ter segregação na linha, né? A linha de plantio ela vai ficar desuniforme. Qual que é a sua visão em relação a isso? Quando nós olhamos para a cana-de-açúcar, hoje nós temos caixas na ordem de 300 quilos, 600 quilos, 1.200 quilos, 1.500 e também hoje, em algumas situações, nós trabalhamos com aplicação com carretas de 7.000 quilos, 8.000 quilos, levando 3 linhas aplicando superficial. Mesmo que seja aplicado superficial na linha da cana-de-açúcar ou enterrado, quando você trabalha com um material de NPK que ocorre a segregação,
você também estabelece uma desuniformidade. Quanto maior a caixa de armazenamento do equipamento que está aplicando, você tem um período mais longo de desuniformidade. Longo. Quando a caixa ela é menor de 300 kg, 600 kg, você prevalece essa desuniformidade de tempos curtos. E como que você verifica isso? Quando você tem uma dose maior de um nitrogênio e depois uma dose maior de potássio, você vai olhar um voo de pica-pau de coloração verde do nitrogênio. Uhum. O nitrogênio confere a coloração verde nas plantas. De uma forma bem prática, campo. Só que aí, às vezes foi um ano seco, um ano muito chuvoso. A pessoa bate o olho, para ele é normal. Mas não parou para averiguar o porquê. E quantas pessoas olham para dentro de uma caixa de fertilizante sendo aplicado e têm a curiosidade de enxergar o início e o final? É raridade. Então nós precisamos ter esse olhar clínico para medirmos a eficiência do que estamos aplicando, o que estamos comprando, o que estamos aplicando. Você chega lá no final da linha de aplicação, você vai olhar para a caixa, só tem cloreto, né, de potássio, que ele vai ficando para trás e aí você vai penalizando a uniformidade stand, né? Acho que a grande penalização, e aí, inerente ao sistema, você vai vendo outros problemas porque seu stand está desuniforme, né? E você tem um fator também dentro dessa complexidade, quanto que se vira em pó. Dependendo do fertilizante, quanto que ele chega, sai da fábrica e chega aqui na ponta final, 10, 15%, ele é pó? Ele vai moendo ali, ficando pó no aplicador? A eficiência começa. Aí é muito drástico, né? Fica muito drástico, né? Nós precisamos ter muita atenção com isso, porque é um ponto de extrema relevância, né? Ninguém produz um fertilizante com alto teor de finos, né? Exato. O atrito, a movimentação, é natural que ele vá desgastando, né, esse grânulo e ele vai aumentando o poder de finos. E quanto mais aumenta esse poder de finos, maior a segregação, mesmo que seja do mesmo produto. Então, se hoje a gente tem máquinas modernas, né, com grande potencial tecnológico, e que mesmo assim trabalham dia e noite, são 2 turnos, porque as janelas de aplicação são muito apertadas, né? Agora você imagina você já usar desse jeito e não parar para olhar a máquina. Então você tem a tecnologia, você tem a máquina moderna, você tem um produto de qualidade e você está perdendo para você mesmo pelo simples fato da falta de capricho, da falta de olhar aquilo com o olho de senso comum. É certo, general? Correto. E dentro desse aspecto que você mencionou, nós temos que lembrar, hoje, a genética das plantas há 30 anos atrás era uma, para todas as culturas. Hoje a genética melhorou e sempre buscou eficiência em produtividade. Então, quanto melhor a posição da conjuntura de você aplicar um fertilizante adequadamente no solo, distribuído, uniforme, você potencializa essa genética da planta em produtividade. Extremamente responsivo, né, Rodrigo? Nós sabemos, eu tenho intimidade maior com grãos, né, no cerrado, né? A gente hoje busca 300 sacos de grãos no cerrado. Então a gente sabe que o potencial de soja é 100, 120 sacos. E a gente vai deixando de produzir isso à medida que cada um desses pontos vai reduzindo, né? Seja por uma desuniformidade de aplicação, seja por uma desuniforme de aplicação do calcário, né? Você já sai perdendo, né? O potencial genético, ele de cara você já sai perdendo. E tudo que está na nossa mão a gente tem que tentar controlar, porque você já sai perdendo para o clima, você já sai perdendo para o solo que nunca fica perfeito, né? E para questões fitossanitárias que também, por mais que a gente tenha desenvolvimento tecnológico, você sai perdendo, você tem que minimizar os erros, né? E esses detalhes de minimizar o erro, esse custo, ele é muito baixo. É custo de avaliar. Avaliar o que está acontecendo. Você não paga muito por isso.
é você medir lá na propriedade de aplicação. Exato, de forma simples. As boas práticas, essa vivência, né? Hoje as consultorias têm muito isso tabulado, né? Escreveu, mediu todas essas boas práticas, né? E construiu manuais, né? Então, você tem uma semente que evoluiu absurdamente na genética. Você tem máquinas que evoluiu absurdamente aí, né? Você saiu de um arado de IVEC, hoje nós estamos falando de avião, drone, né? Estamos falando de gestão por via satélite, GPS e tudo mais. A gente tem a evolução dos defensivos, né? Hoje a gente tem... deixamos de falar em agrotóxico, hoje nós estamos falando de defensivos, né? Que evoluíram tanto para a saúde do ser humano, né? E que tem um controle muito maior de pragas, né, de doenças e de tudo mais. E o fertilizante nessa janela, nós precisamos explorar ele um pouco mais nessas boas práticas junto à consultoria, porque nós estamos deixando de usar essas boas práticas, deixando de usar essa eficiência, de buscar essa eficácia num ponto que é relevante e é o que ficou para trás, Valdeir. Eu concordo. Assim, uma visão prática que eu tenho é uma relação entre distância de aplicação, né? Ou seja, o comprimento da faixa, que é uma coisa básica que a gente não olha. Eu acho que, eu vou fazer a pergunta, na verdade. Distância de aplicação, faixa de aplicação e o CV, que é o coeficiente de variação. A gente está prestando atenção em relação a isso, na sua opinião, Zé Renato? E se está lá na fazenda, onde as coisas acontecem, você vê que os agricultores têm a visão de que um fertilizante ele pode aplicar numa faixa maior e mantendo um CV menor, e na outra ele tem que reduzir a faixa para ele ter mais eficiência. O que você pensa sobre isso? Rodrigo, nessa questão, nós temos que olhar para o seguinte detalhe. Quantas medições são feitas no dia a dia? Poucas. Pouquíssimas. Por quê? Nós temos um parâmetro de faixa de aplicação com os equipamentos via calcário, que o pessoal faz o calcário, a distribuição. Só que, quando nós olhamos para um calcário, um gesso, você tem densidades diferentes, granulometrias diferentes. Você olha para um fertilizante sendo aplicado e o que o pessoal faz? A média de faixa é essa. Mas essa média de faixa, ela vem de um contexto que foi feito com 1 ou 2 produtos apenas. Agora, você precisa avaliar a cada produto que você esteja utilizando. Porque você pode receber um produto de densidade maior, menor, e isso dentro de um bag de 1.000 quilos, ou a granel, mas quando a gente vai cubicar 1 metro cúbico do produto, qual é a granulometria, qual é a balística, a densidade? Isso é variável. Então, tem que ser executado para cada material uma dimensão de faixa de sobreposição. E é uma coisa muito simples de fazer isso. Você pode fazer lá na roça com as bandejas e quantificar aonde está a sua faixa ideal. Exato. E no contraponto, esse produto, eu posso aplicar ele com vento até quanto? Até 10, 15, 20 km por hora? Aí nós determinamos. É raridade, poucos produtores fazem isso. Então, ou seja, poucas pessoas vão fazer um ensaio inicial ali na hora de fazer adubação, né, em relação... Porque assim, às vezes você recebe um produto que tem uma qualidade física, acontece, né? A indústria, a gente tenta não fazer, mas às vezes você recebe um de qualidade menor, ou de granulometria menor. Às vezes tem nitratos que são maiores, menores, e eles vão ter comportamentos diferentes, né? E se ele fizer o teste no terreno dele, ele consegue, então, ter mais eficiência, né? Vai ter mais eficiência, então é obrigatório fazer esse teste para você saber a faixa. Por que conhecer a faixa? A dose por hectare, vamos ser simples aqui, 300 kg por hectare é a dose do produto. Quando você aplica uma faixa de 20 metros, 30 metros, o cálculo ele está em distância, metragem de aplicação e fechando os 10.000 hectares. 300 quilos para 10.000 hectares. Agora, como ficou a distribuição,
Não está em questão. O que está em questão sempre, o que prevalece hoje numa aplicação de fertilizantes é a dosagem por hectare. É o número absoluto, né? É o número absoluto. Exatamente, isso é um fato agravante, porque nós temos que fazer até uma meia-culpa nisso daqui, né? Nós vendemos super simples, MAP, tricloreto e nitrato. Nós precisamos apresentar ao agricultor que tem alternativas extremamente vantajosas e eficientes junto a isso. Hoje nós temos nitrogênio e fósforo no mesmo grano, nós temos nitrogênio e potássio no mesmo grano, nós temos nitrogênio, fósforo e potássio no mesmo grano, nós temos os 3 nutrientes com enxofre e micronutrientes dentro do mesmo grano, produtos que têm mais de uma fonte de nitrogênio dentro do mesmo grano. Isso tudo tem que ser apresentado ao agricultor junto às atividades do dia a dia que são necessárias e às vezes negligenciadas, que é a medição. O número absoluto, ele serve no papel e o papel aceita tudo. Mas o campo, a planta, o ser vivo é diferente. Ele precisa receber o nutriente correto na quantidade correta, na hora certa, no dia certo. no dia certo, no local certo. É aquela máxima, né? São muitas variáveis e às vezes fica difícil você ser perfeito, né? Você não consegue, você não consegue simplesmente colocar exatamente tudo que você precisa, porque existem problemas operacionais em relação a isso. Então, nesse contexto, esses produtos que trazem todas as soluções, né, várias soluções do mesmo grano, ajudam a gente a não ser perfeito, né, Zé Nerato, mas ser mais eficiente. Mais eficiente, porque quando você olha para o mercado, você olhar para uma soja. O soja, você vai olhar ele nitrogenado, você está olhando variação de coloração. Apesar que é poucos o que usam um complemento de adubação nitrogenada em soja. Mas vamos falar em soja no termo enxofre e potássio. O enxofre você vai ter uma coloração melhor de planta. O potássio ele vem para enchimento de grãos. E uma desuniformidade de aplicação de potássio, você tem uma desuniformidade de enchimento de grãos. Exato, e até questão de sanidade, né? Porque o potássio relaciona com a sanidade, né? E pensando assim, voltando na questão pó, né? Janela apertada e pó. Não combina, né? Não combina. Aí o que acontece? Vai ficar uma área ruim. No final lá, não vai dar conta de fazer tudo. As janelas já são extremamente apertadas, né? Quando a gente vai para o grãos, então, que você tem... as janelas são curtas, veio o advento da safrinha, isso ficou bem mais espremido ainda, que não pode perder nenhuma chuva, né? E você tem o clima que te limita, né? Você tem que respeitar o clima. Se hoje a chuva não deixou você aplicar, graças a Deus que ela veio, né? E que você não pode aplicar. Aí imagina pegar isso e capturar um produto de qualidade muito baixa, a umidade que o solo tem ainda te dá muito mais limitação. Então, você eficientemente, para você ser mais eficiente, você fala assim, não, eu tenho que comprar mais uma máquina. Não é comprar mais uma máquina, talvez seja estudar o recurso que você tem na mão e trabalhar esse recurso de forma diferente, mais eficiente, certo? Certinho, correto. Exatamente, né? Aquela questão, né? Você tem o operacional hoje, que é o grande gargalo, as janelas são muito curtas, você não tem tempo de ficar desembuchando máquina, né? Imagina na janela da safrinha, você vai fazer uma operação de plantio, você não tem tempo. Cada dia que você deixa de plantar mais de uma saca, né, de perda. O Zé colocou muito bem, tá? A planta, ela te conta tudo o que está acontecendo com ela. Tudo que você errar, ela vai refletir, né? Seja na coloração, seja na altura, seja no tudo, né? E mais que isso ainda, né? Chega lá no ponto que é o resultado da análise do solo, né? A agricultura de precisão hoje te entrega, então, todas as aplicações desuniformes, né? Quando é um nutriente que reflete muito no visual, você já vê ele automaticamente. Quando é um fósforo, que às vezes não te dá um visual
mas a hora que termina a cultura, que você faz a amostragem de solo, você vê onde caiu e onde não caiu, certo, general? É isso daí. E eu trago na minha bagagem aí, esse ano completo 29 anos de formado, a seguinte condição. Nós precisamos treinar o olho para enxergar no campo o que ninguém quer enxergar. Então, desde o produtor, um operador de máquina, um funcionário da propriedade, o gerente, ou um agrônomo, nós precisamos, profissionais, treinar os nossos olhos para enxergar o que é uma deficiência, coloração diferente. Isso daí, a planta ela fala. Agora, só que nós negligenciamos olhar e interpretar o que a planta está dizendo para nós. Isso é por coloração, por deformação da folha, deformação de vagem, né, de uma soja, milho, secando um bacheiro, em cana-de-açúcar, para todas as culturas. Nós precisamos entender. Ela conversa bem, quando a gente vai no médico, você conta para ele a sua dor, né? A planta expressa isso, só que você tem que olhar e ler, que ela não te fala, né? Não fala. Ela não grita, mas ela mostra que ela está precisando de ajuda, né? E em relação, é uma coisa que a gente, né, discutiu antes, em relação, você falou antes que a gente, as recomendações de adubação hoje são feitas quilograma por hectare de N, P, K, enxofre, magnésio, cálcio, etc., né? Micronutrientes também. Então, ou seja, é uma recomendação por hectare. E eu acho assim, que é importante ter essa recomendação e o pessoal fica muito focado em aplicar perfeitamente aquela fórmula que vai necessitar naquele talhão, baseado na análise de solo. Aí eu te pergunto, num contexto de... Aí vem aquelas fórmulas, né, o Gleison, muito específicas, que tem um balanceamento NK específico, que tem micronutrientes. Às vezes esses micronutrientes a gente tem que colocar em forma de base de micros, né? Aí eu te pergunto, Zé Renato, essas fórmulas, você faz lá, você tenta ser perfeito, e é o que você aplica, de fato? Aí, nesse assunto nós entramos numa discussão que eu vejo favorável, e também tem pessoas que vão pensar diferente da minha opinião. O que eu olho? Quando nós olhamos, independente da cultura, uma soja, um milho, nós vamos para uma cana-de-açúcar, são áreas, tensas áreas, e nós vamos ter que aplicar especificamente produtos com doses adequadas. O seu posicionamento. Então, dentro desse posicionamento, nós vamos trabalhar talhões diferentes. Quando você vai para talhões diferentes, você vai precisar de fórmulas diferentes. E ninguém vai parar uma máquina num tiro de 1.200, 2.000, 3.000 metros de comprimento, ou até mais em soja, safrinha. Vamos falar numa média de 2.000 metros, que é cabível hoje para cana-de-açúcar também. Como que você vai balizar uma faixa? 100 hectares com uma fórmula, os próximos 150 hectares na frente com outra, isso vai atrapalhar a logística. Então nós temos que fazer um número assertivo, média, para uma composição de área maior, e você pode trabalhar numa dosagem representando por produtividade. Só que nós vamos ter que trabalhar com valor médio, de média. Porque quando nós fazemos um valor médio e trabalhamos com uma única formulação e atendendo por produção, dose por produtividade, nós erramos menos do que buscar uma assertividade 100% específico. Nós não conseguimos fazer isso, a não ser que vá aplicar elementos separados. E quem tem condições de aplicar elementos separados hoje? Você vai ter que entrar 4, 5 vezes na área. Nós vamos ter que entrar uma vez só. Então nós vamos ter que fazer um ajuste médio dessa dose. Vai ter áreas que vai perder um pouquinho, tem áreas que vai um pouco maior o nutriente. Só que na média nós estamos atendendo todo mundo. E você não tem aquele balanço exato, às vezes, de nutrientes, porém você tem mais eficiência operacional, né? Porque Você ganha...
o que eu penso assim, às vezes, e isso acho que é até um problema de nós técnicos, às vezes na ânsia de fazer muito exatamente o que a análise de solo pede, a gente acaba aumentando sensivelmente a complexidade da operação em si. E aí eu trago para a perfeição. Existe a perfeição na agricultura? Você espera o momento certo para plantar? Ou nós não estamos plantando no momento ideal, mas chega no inadequado, que tem um pouco mais de água no sistema, agora está faltando um pouco de água aqui, mas eu tenho que plantar porque eu preciso plantar minha janela aqui, eu preciso plantar. Então, nós já trabalhamos com uma média. Nós não trabalhamos com perfeição. E aí nós ganhamos na logística. Na logística, você ganhando em um plantio de soja, de milho safrinha, um plantio de cana, se você ganhar 15% ou 20% do tempo operacional da janela de plantio, você está mais ajustado operacionalmente para a época ideal de plantio do que propriamente dito você querer acertar minuciosamente a fórmula que você vai ter que trabalhar de micronutriente e NPK na formulação. Muito melhor um trabalho bem feito do que a busca de um perfeito. De perfeito. Já dizia o Mário Jorge Cortella, né? E eu estou mencionando aqui, falando em plantio, e pessoal, estou falando em plantio aqui, e eu estou citando um NPK com micros, lembrando, tem plantios de algumas culturas que não possuem potássio no plantio, não possui nitrogênio no plantio, possui só o fósforo, mas aqui é mostrando a dinâmica do assunto em buscar o que é perfeição e o que é cabível com produtividade e rentabilidade financeira. E eficiência operacional, ela está diretamente ligada à eficiência financeira, né? É isso daí. Hoje é isso, eu acho perfeita a colocação, porque você tem que trabalhar nas condições que você tem hoje, até que você tenha condições diferentes para fazer melhor ainda. Esse é o ponto. Então, nós temos especialistas em foliares, especialista em semente, nós temos especialista em fertilizantes. Tem um monte de especialista aí, mas a hora de ir para o campo, a realidade é diferente, né? Vem aquela palestra de colocar 2 gramas, miligramas, na hora de ir para o campo, o mundo é outro. Nós precisamos valorizar muito essas pessoas que têm essa visão, que vivem isso e que realmente estão lá e fazendo essa adaptação, que eu chamo de adaptação positiva. Muito, muito, muito bem colocado, viu, Zerato? Ô Gleison, eu vou reforçar suas palavras na seguinte condição. Existe a recomendação técnica agronômica, ela tem que existir, mas nós estamos, a área agronômica, ela está entre o econômico e o operacional. Exato. O operacional está aqui em cima ou embaixo, mas nós estamos no meio do operacional e do financeiro, do econômico. E muitas vezes a tecnologia que nós queremos implantar ali, levando buscando uma perfeição com um produto, o operacional que existe hoje dentro da fazenda não suporta. Não tem condições de realizar essa operação. E aí nós precisamos adequar para o operacional. O nosso caminho, Rodrigo, é achar alternativas, apresentar novas tecnologias que vão de encontro ao que é possível ser feito no campo. Eu não posso chegar lá e exigir 5 aplicações para colocar os 5 nutrientes que eu preciso. Exatamente o que eu ia falar. Mas eu consigo levar um produto que tem os 5 nutrientes dentro do mesmo grânulo, que vai exatamente de encontro à necessidade pontual, à necessidade de cada um. Exatamente não, mas consegue, digamos assim, atacar muito bem, não de maneira perfeita, com eficiência e assim, resolvendo ali muito dos gargalos, né? Tendo eficiência operacional, porque não adianta o cara, não adianta querer trazer, né, todo essa técnica purista, digamos assim, se eu posso falar, e não ser viável tecnicamente, não ser viável de maneira operacional. Então ele perde tempo e ele não aplica a fórmula que ele comprou, porque vai ter segregação, a balística vai mudar, então e aí ele vai perder tempo, porque às vezes
a armazenagem não foi bem feita, você tem um problema de qualidade, embucha a máquina e ele perde o tempo e aí perde produtividade. Então, assim, né? São pontos importantes da gente pensar. É isso daí. Bacana. Agora vamos explorar um pouco sobre o tema de micronutrientes. Né? Eu acho que na cana está muito, nos grãos já está muito em voga, a gente tem tecnologia, mas eu tenho a impressão de que a gente está evoluindo muito no maquinário, no operacional, né, de micronutrientes e macros secundários. Né? A gente está evoluindo muito no operacional, os maquinários estão cada vez mais modernos. E como é que está isso em relação ao fertilizante e à nutrição, Zenerato? Quando nós olhamos aí para os macros secundários, nós temos aí a questão de cálcio, enxofre e magnésio. Então, hoje, nós já olhamos a movimentação de vocês incorporar um enxofre numa formulação, trabalhar aí uma dose de magnésio que ela não seja quantitativa, mas que ela seja de forma fisiológica, qualitativa, né, que ela está próxima ali no NPK, juntamente com o fósforo, uma eficiência, magnésio. De repente ele chega perto da exportação, não vai na extração, mas já ajuda no contexto geral. No contexto geral. E olhando para os micros, hoje nós olhamos muito para boro em cana-de-açúcar. Nós precisamos trabalhar boro associado ao fertilizantes e trazendo ele para desenvolvimento de raiz. Vamos falar em perfil de solo com boro? Que poucos falam, mas já é factível falar em cálcio em perfil de solo no Cerrado. Todo mundo já fala em cálcio no perfil de solo. E boro? Boro faz parte da formação de parede celular e é o agregante junto com cálcio para você ter uma parede celular ótima. Que isso desencadeia todo o processo de produtivo, né? Boro via solo. Nós temos aí a questão em cana-de-açúcar, um nutriente que é esquecido, manganês e cobre. 2 nutrientes importantíssimos na defesa de doenças na planta. E o manganês é tão quanto exportado para a indústria e também extraído quanto o zinco. Né? E nessa complexidade, hoje nós podemos estar trabalhando um corte de soqueira com os micronutrientes, podemos trabalhar ele via folha, mas também nós temos a grande eficiência que é trabalhar via fertilizantes, porque nós garantimos, se tem um micronutriente associado no nutriente, um NPK mesmo grânulo, que às vezes pode ser só o nitrogênio e o potássio, pode ser, tem o fósforo junto no mesmo grânulo, aí nós estamos trabalhando com uma dose assertiva média, uma dose média que atende à necessidade da cultura na produtividade e que também tem uma distribuição homogênea ao longo do hectare, de 6.666 metros lineares que compõem a cana-de-açúcar, um hectare. Então, isso é muito importante, trazer o micronutriente para o fertilizante. E de maneira eficiente, né? Porque, por exemplo, dá para fazer ele em mistura de grãos com base micrada. Isso. Só que, e a eficiência disso? Na aplicação, às vezes 30 quilos de uma base micrada com uma fórmula, né, por tonelada. Eficiência muito baixa, né? E aí, quando nós vamos para o elemento separado, hoje, vamos falar um complexo de micro a ser aplicado em 50 quilos, 40 quilos, uma olexita aplicada em 15 quilos, 20 quilos por hectare. Nós precisamos estar com equipamento bem aferido e com uma logística de operacional boa. Porque você vai fazer um carregamento do operacional com o fertilizante e você vai fazer um carregamento apartado do micro. Então, quando a gente... Ou seja, tem equipamento na cana, tem a tecnologia para você aplicar os dois separados. Porém, aumenta a complexidade do sistema. Complexidade operacional. E se der problema num, por exemplo, você demorar a perceber, você já ficou para trás. Ficou para trás. Então, o trabalho dos micronutrientes em cana hoje, ele está aumentando. E vai aumentar o uso.
E principalmente que eu vejo hoje, trabalhar ele agregado ao fertilizantes. Você está diminuindo o operacional. Você está diminuindo o armazenamento da propriedade, carga, descarga, recarga, verdade. e vai pro... E isso é custo, no final das contas. Isso se chama custo, e ninguém mede esse custo indireto dentro da fazenda. Porque hoje, se você olhar para uma área aí de 4 mil hectares hoje, 3, 4 mil hectares, às vezes você está num raio de 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Quanto custa todo esse operacional de deslocamento de produto? Exatamente. É um ponto relevante, né? Muito relevante. Nós copiamos isso da cana, o Cerrado copiou isso da cana, né? Hoje a gente trabalha para adubação de sistema, né? Eu não vou chegar lá e jogar o adubo para eu colher essa soja aqui. Eu trabalho o ano, é safra, safrinha, né? Seja de milho ou de outra coisa que seja, mas você tem que preparar o ano seu, o ciclo anual todo de fertilização. E quando você pensa nisso, vem todos os macros, os secundários e os micronutrientes. Então você tem que pensar no complexo, você tem que aplicar. Você tem que aplicar 12 nutrientes. Esse que é o problema nosso. São 12, né? A gente tem que aplicar de algum jeito. Não dá para aplicar só na folha, não dá para aplicar só no fertilizante. Né? Eu sou da velha guarda ainda, eu acho que a boca da planta é a raiz. Então eu busco a fazer o melhor possível, o máximo possível via raiz e o que não dá o complemento via foliar. A folha se completa, né? Acho que florear e solo se as completa. tecnologias corretas são muito bem-vindas via folha porque ajuda sim, tá? E aí a hora que você sai muito a gente busca colocar isso no grânulo, né, para ser distribuído de forma eficiente. E quando você sai disso, a complexidade, você imagina dentro do seu armazém você ter 10 tipos de produto diferentes. Um erro que você der na aplicação, né? A aplicação de um inibe o outro, né? A hora que você começa... você começa a complexar demais. A hora que começa a complexar demais é sinônimo de baixa eficiência operacional. Baixa eficiência e aumenta o percentual de erro. Exatamente. Aumenta o percentual E aí o erro impacta ainda mais no custo. Ou seja, você tem um custo inerente da complexidade, é o que você falou, né? Você dividir muito aquela área em vários talhões menores, e aí cada talhão você tem especificamente uma fórmula. Isso é a técnica purista, faz sentido. Só que quando você vai para a realidade te dá um choque, né? Que não dá para fazer isso tudo na janela apertada que a gente tem. Que as operações hoje são... cana é o ano inteiro. A gente estava comentando, né, que agora são 7 operações em cana, né? Atualmente aí, né? Hoje, né? Vamos falar hoje. Essa data de hoje que nós estamos... Exatamente. Nós temos colheita andando, nós temos plantio sendo realizado, quebra-lombo de plantio sendo realizado, aplicação de herbicida. Quem não faz conjugado quebra-lombo está fazendo herbicida no plantio, pós-quebra-lombo e pós-plantio. Nós temos herbicida de soqueira, nós temos corte de soqueira, que às vezes tem produtores que fazem o corte de soqueira separado da adubação, aí nós vamos para a adubação, são 8. Então nós temos... E ainda tem algumas áreas executando maturação. Então nós vamos para 8 operações simultaneamente dentro de uma cultura. Se tem uma coisa que precisa de eficiência operacional, tá aí, né? Tá aí. Nada mais... E para surpresa ainda. E isso ocorre dentro de um produtor. Exatamente. Isso que eu ia complementar. Isso é uma unidade de negócio, digamos assim, uma unidade produtiva. Uma unidade Você produtiva tem tudo isso. tudo isso. E aí, se você for tentar ser perfeito... E dentro desse complexo, hoje, nós trabalhamos com alguns equipamentos, alguns que já vêm de fábrica e outros adaptados, realizando 4 operações simultaneamente. Porque nós precisamos ganhar tempo. E dizer se está adubando uma cana em maio, em junho, está certo ou errado, mas o operacional e lá na frente fazer tudo no momento certo, não consegue. Então nós estamos executando agora.
Nós temos áreas em cana-de-açúcar que o prazo é de 15 a 20 dias. Colheu, colhedora saiu, já é realizar todos os tratos. 15, 20 dias a área está entregue. Porque a hora que chove, e esse ano é um ano de chuva, a cana desenvolve. É igual plantar soja. Quem hoje planta soja numa janela de 90 dias? Não existe. Quanto menor, melhor. E hoje na cana é o mesmo sentido. Operacional, nós temos que executar algumas operações em conjunto. E aí é a dinâmica da expertise vivenciando o campo e olhando para ele e falando, o que eu preciso trazer de tecnologia, usar de produtos aqui, que ele me incorpora dentro aqui do meu operacional do dia a dia e facilita meu trabalho e entrega o resultado. Aí, Excelente. é de vocês, né? E aí a gente cai naquela discussão, nossa, a gente está batendo muito na técnica. Aí eu pergunto para você, tecnologia resolve sozinha? Essa daí é uma frase aí que a técnica prevalece sobre a tecnologia. E vou usar um exemplo simples. Taxa variável de calcário. Então é feito todo o mapeamento com todo cuidado, análise de solo, tudo dentro das regras. No momento da aplicação, existe vento. E a pessoa fala, eu preciso aplicar. Aí você tem uma tecnologia favorável, perfeita, mas a técnica ficou de lado. Por quê? Para onde está indo esse calcário? Não está chegando no ponto que tem que chegar, na taxa variável. Então a técnica, ela ainda prevalece sobre a tecnologia utilizada de maneira errada. Então, olha que complexidade que é a agricultura. Olha, eu fiz a taxa variável. Foi dormir tranquilo, né? Cada um. Exatamente. Pode ter GPS, drone, avião, pode ter brutos do tamanho que for, pode ter tudo, mas nós precisamos respeitar o dia a dia do campo, né? Exatamente, o dia a dia. É isso aí. Então, assim, a gente está aqui falando, né, que a técnica pura não funciona, mas ela é a lei, né? Que assim, você tem que seguir. Então, assim, só que ela não pode ser a lei por si só. Ela tem que. Porque a técnica e o gargalo hoje operacional é muito importante. É ele que impacta no custo, né? E a técnica, ela é a lei que a gente tem que seguir sempre. E seguir um equilíbrio com a tecnologia, a técnica, né? E trabalharmos nesse equilíbrio, e principalmente em cana-de-açúcar, né? Eu não sei os números de cereais, mas em cana o custo operacional é de 44% do valor da produção. 44%. 44%. Então, Sim, nós temos que olhar para esse custo aí porque ele impacta. Exatamente. No geral, a gente fala aí de um custo de fertilizante, custo, entre aspas, né, de 30%, né? Então, assim, no geral, da cana deve ser um pouco menos, porque o operacional da cana é especialmente complicado, né? E sobre, você falou muito interessante sobre custo, né? Eu penso eu penso que a gente, que o mercado em si olha para maquinário, por exemplo, como um investimento, certo? Sim. E na minha visão, a gente não está olhando como um fertilizante como investimento. Você concorda com isso? Olha, eu concordo com você, e essa tecla eu já bato há muito tempo, que insumos não é custo. Insumos é investimento. O fertilizante, ele é investimento. Porque você aplica R$ 1 investido, ele te retorna 30 centavos a mais, 40 centavos a mais, até dobra o valor. Mas vamos falar em 30 centavos a mais, você está ganhando 30%. Qual é o investimento seguro hoje que você faz Que vai te retornar isso? 30% seguro, com segurança? Não tem. Durante um ano, 12 meses, ele vai te entregar com segurança de 7, 8 a 12, 13%. Com segurança, sem correr risco. Mas os insumos entregam e o fertilizante entrega. Então eu olho hoje como investimento.
Fertilizantes é um insumo de investimento e não de custo. Muito legal. Quando a gente pega a linha, né? Eu determino o que eu quero investir. Em determinada área eu vou fazer um investimento maior, em determinada área menor, determinada área é plantio, outra área Então, é você quem determina isso. É você que se propõe a fazer isso. E quando você mede isso, tem fatores que não estão na nossa mão. Se o preço de alguma coisa... Tem N fatores, oferta e demanda, fatores políticos que vão trazer e colocar aquele preço. Isso não está na nossa mão. Agora, eu usar ele de forma eficiente, eu usar ele na hora certa, no momento oportuno, colocar ele no lugar, isso me traz retorno. Eu não tenho jeito de eu ir lá brigar para baixar $100 numa tonelada de produto. Exatamente. Mas eu tenho jeito de pegar ele, fazer ele render mais e maximizar esse lucro meu. Eu acho que esse é o ponto da eficiência. Eu acho que o olhar é por esse lado, né, Rodrigo Zerato? Acho que é maximizar o que eu estou investindo. Exato. Isso tem que maximizar. E hoje nós temos aí perdas no meio do caminho e estamos deixando de lado a eficiência. Você foi correto no seu posicionamento. Perfeito. Eu acho que nós fizemos uma discussão muito legal sobre eficiência operacional de aplicação de fertilizantes. Espero que vocês tenham gostado bastante. Agora eu vou agradecer, Gleison, por você ter se disponibilizado. Muito bom receber você aqui. Agradeço a atenção e a discussão profícua. E também vou pedir para o Zenerato fazer uma mensagem final para os nossos ouvintes de tudo que a gente está falando, dar um panorama do que você acha que é uma mensagem final que o pessoal tem que manter na cabeça hoje. Nós temos que manter na cabeça hoje que nós temos um operacional, que ele tem que ser bem trabalhado e precisamos trabalhar a eficiência dos fertilizantes na ponta final, para que a gente tenha um aproveitamento dele 70%, 80%, 90%. E ele depende de que forma que nós estamos colocando ele no solo, para que a planta possa absorver o máximo possível dele. Então, eu levo essa mensagem aí para concluir esse momento nosso. Melhorar a eficiência através do operacional e a qualidade do fertilizantes que esteja comprando. Então nós temos que olhar para a qualidade do fertilizante. Não é nada igual, é muito diferente um de outro, ok? Perfeito. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Continuem seguindo a gente nos nossos canais e fiquem atentos porque tem muito assunto legal e pertinente no agro para a gente continuar discutindo. Até a próxima.